Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal essa manhã de quarta-feira. Abro o vídeo para vocês trazendo o debate que ocorreu ontem no Globo News envolvendo Tabata Amaral e a Júlia Zanatta. A Júlia Zanatta tentou passar pano para o bolsonarismo, tentou defender Jair Bolsonaro com unhas e dentes durante o programa, mas acabou humilhada pela Tabata Amaral, ouvindo umas respostas na cara, ouvindo verdades na cara que os bolsonaristas se negam a enxergar. Vejamos na íntegra o que aconteceu, mas antes deixe seu like, já curte o vídeo aí pessoal, preciso do seu like para que o vídeo seja entregue a mais pessoas, então curte aí para não esquecer e se inscreva no canal se você for novo aqui. Começo, deputada, perguntando para a senhora, tem o julgamento do ex-presidente na semana que vem. Em caso de condenação, qual o impacto que a senhora avalia que terá nos trabalhos do Congresso? Obviamente o Bolsonaro já está condenado desde o primeiro dia que começou, não só agora, essa história de 8 de janeiro. Desde que ele assumiu a presidência em 2019, a gente vê uma tentativa de amarrar os pés e as mãos dele, impedi-lo de governar e agora impedi-lo de existir, né? Você vê que hoje mesmo o ministro Alexandre de Moraes determinou policiamento na casa dele 24 horas e isso foi fruto de um pedido do líder do PT, Lindbergh, que fez um ofício, um político fez um ofício ao delegado-geral, lá, chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que determinou isso. Então, obviamente que a gente sabe que Bolsonaro já está condenado. As consequências disso serão perante a população, mais indignação, mais revolta, mais sensação de censura e opressão que a gente já está vivendo. E, obviamente, isso reflete na gente, porque eu ando em Santa Catarina, né? Eu sou de Santa Catarina, e a gente é cobrado. O Congresso não vai fazer nada, ninguém para Alexandre de Moraes, ninguém dá uma resposta a esse desequilíbrio entre os poderes. Então, obviamente, nós vamos preparar aí alguma coisa para ter uma reação do Congresso Nacional. Nossa, mas do jeito que ela falou aqui, eu fiquei com pena de Jair Bolsonaro. Um perseguido, condenado desde que assumiu a presidência da República. Ele não fez nada, coitadinho. Tudo que está acontecendo contra ele, todas as investigações que envolvem ele e seu nome, são todas armações. Ele, na verdade, é um santo e vai acabar canonizado. É cada uma, né, pessoal? Agora, deputada, Santa Catarina é um lugar onde Bolsonaro teve muito voto, se eu não me engano, o estado em que ele foi mais bem votado. Mas pesquisa da Quest mostra que as pessoas consideram, na maioria, a prisão justa. 55% a favor da prisão domiciliar e apenas 33% a consideram injusta. Bom, a prisão não tem que ser baseada em pesquisa, né? A prisão tem que ser baseada em crime. E, obviamente, não existe crime, não existe golpe, né? Como que pode ser um golpe se não tinha arma, não tinha o apoio das Forças Armadas? Inclusive, eu estive, desde o meu primeiro dia de mandato, busquei ir lá conversar com as mulheres que estavam no Colmeia. Visitei presos na Papuda também. E faz 2 semanas eu estive em Criciúma, que é a minha cidade, no presídio, que tem 2 presas do dia 8 de janeiro. A Camila e a dona Fátima, certo? Então, eu conversei com essas pessoas e elas não têm crime, não têm individualização da conduta. Então, essa prisão do Bolsonaro, ela não tem que ser baseada em pesquisa. Eu não estou nem aí para essa pesquisa. Tem que ser baseada nas provas e se existe crime de golpe ou não. Que não existe um golpe, obviamente. Essa palavra golpe já é errado a gente usar. A gente sempre faz essa ponderação aqui no Globo News Debate, porque a lei fala em tentativa de golpe. É diferente do golpe em si, que evidentemente, se tivesse acontecido, talvez esse debate não Mas ele nem tivesse... estava aqui no Brasil, né? Quando essas alegações estão sendo feitas, ele não estava no Brasil, ele não abriu a boca. E por que ele ia tentar um golpe depois de que ele depois de ter saído da presidência? Então, toda essa narrativa só tem um objetivo. As pessoas sabem disso, né? Talvez não a maioria, porque a maneira que as coisas são transmitidas via imprensa dão outra impressão. Mas onde eu circulo, Santa Catarina, a maioria esmagadora das pessoas sabe que é uma tentativa de tirar Bolsonaro do cenário político eleitoral. Porque a gente tem também pesquisa, voltando a falar em pesquisa também, pesquisas recentes que mostram que o único que vence Lula é Bolsonaro. Deputada, deixa eu ouvir a senhora. A deputada Zanatta fala que não há crime, né? A Procuradoria-Geral da República, na denúncia, colocou a minuta do golpe como uma tentativa, os depoimentos de ex-comandantes, tanto da Aeronáutica quanto do Exército, como um elemento, as quebras de sigilos, inclusive as mensagens trocadas por CID com terceiros, enfim. Como é que a senhora avalia o diagnóstico que a deputada Zanatta faz? Primeiro, boa noite, Júlia. Boa noite, deputada, a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui com vocês.
Vamos fazer um breve resumo do que aconteceu até aqui. Do que a gente sabe, Bolsonaro está sendo investigado por algumas questões. Vou falar das mais concretas, que a gente sabe que de fato aconteceram. A primeira delas foi uma tentativa muito enfática de atrapalhar a eleição. Aí é quando entra a atuação da Polícia Rodoviária Federal, é quando entra as falas contra urnas eletrônicas, com embaixadas e por aí vai. Vem o resultado da urna, uma eleição disputada, mas Bolsonaro perde. E aí, quando o Bolsonaro perde, e aí vou falar aqui dos fatos, o que a gente sabe que aconteceu. Existe toda uma arquitetação, todo um planejamento que começa a ser executado para que a urna não seja respeitada. O que a gente sabe de concreto? Que Bolsonaro esteve em reuniões de planejamento da tentativa de golpe, que Bolsonaro chegou a editar a fala que ele daria depois do golpe militar e que Bolsonaro sabia da tentativa de assassinato que começou a ser executada de Alckmin, Lula e do ministro Alexandre de Moraes também. Então isso até as investigações começarem a acontecer. O que a gente sabe também? Que Bolsonaro e outras lideranças bolsonaristas incentivaram seus apoiadores a entrarem na Praça dos Três Poderes e vandalizarem, porque acreditavam que assim haveria um ambiente para um golpe. Quando a gente começa a entender tudo isso, o que a gente tem também de concreto? Uma tentativa gigantesca de Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro especialmente aliados para travar as investigações. De mais concreto, foi descoberto recentemente uma minuta, um texto no celular do Bolsonaro em que ele pediria asilo para a Argentina. Então, bastante indício de que ele fugiria do Brasil. E aí tem um episódio da Embaixada de Honduras, da Hungria, perdão, e por aí vai. E aí, para mim, é o que mais importa aqui. Nessa tentativa maluca de desrespeitar o resultado da urna, de salvar a própria pele, se arquitetou um plano que envolve aí Eduardo Bolsonaro para que Estados Unidos se coloquem contra o Brasil, contra os brasileiros. Quem está perdendo com tudo isso? Os brasileiros, os produtores, os empresários, o nosso agro, a gente que é de São Paulo especialmente. Então, é muita coisa concreta. E aí, para você salvar a pele de uma pessoa, se ocupa a Câmara dos Deputados, não vota a reforma do imposto de renda, se coloca os Estados Unidos contra o povo brasileiro, a gente perde emprego, a gente perde potencial econômico mesmo, a troca de quê? De fazer com que uma pessoa e seu entorno não seja responsabilizado pelos crimes que cometeu e, ao que tudo indica, segue cometendo. Sobre os projetos, a PEC das prerrogativas e a PEC do foro, qual a avaliação da senhora e como uma eventual condenação vai impactar essas discussões? A anistia também, né? Assim, é revoltante. E aí, quando a gente entende o contexto, bolsonaristas e centrão estão aliados para defenderem esses projetos. Tem alguma chance disso ser bom para o povo brasileiro? De ser bom para você, trabalhador que está em casa? Claro que não. Falando da PEC das prerrogativas, porque para mim ela é a mais absurda, que para mim é uma grande PEC da impunidade. O que está ali, gente? Que um parlamentar não vai poder ser preso, basicamente. E na única possibilidade em que ele pode ser preso, que é uma prisão em flagrante, por um crime gravíssimo, estou falando de assassinato, de estupro aqui, ele só vai poder continuar preso se o parlamento, se o Congresso autorizarem essa prisão. Eu não consigo entender o que tem de bom nisso. A gente, infelizmente, tem muita corrupção na política. A gente, infelizmente, tem muita bandidagem na política. É a regra? É todo mundo? É claro que não. Mas impunidade ainda é um mal desse país. Como é que a gente acha normal você votar um projeto que basicamente está dizendo não pode investigar, não pode prender e se prender, mesmo em flagrante, num caso gravíssimo, inafiançável, a pessoa só fica presa se o Congresso permitir. Minha gente, a gente está lá todos os dias. Como é que a gente vai achar que os parlamentares são as melhores pessoas para julgarem seus pares, seus colegas? Isso só vai levar à impunidade. A gente precisa barrar isso. Realmente é inacreditável, pessoal, o que eles estão tentando fazer nesse momento. Essa PEC da blindagem é um verdadeiro escárnio com a cara do povo brasileiro. Vocês concordam? Vai deixando sua opinião aqui abaixo e o seu like no vídeo. Como é que a senhora vê PEC das prerrogativas e foro? Anistia também, a senhora vai votar a favor? Bom, primeiro que a gente não tem... Anistia, com certeza, né? Nossa prioridade, até porque, como eu falei, e eu tive a oportunidade, eu quero convidar a deputada Tabata a visitar algumas das presas mulheres do dia 8 de janeiro, conhecer a realidade como eu fiz. Fui lá, aqui no Colmeia e também em Santa Catarina. Segundo, obrigada pela tua explanação sobre as questões sobre Bolsonaro, mas você que está nos assistindo, tem fala da deputada Tabata em que ela declara, se Bolsonaro estiver de um lado, eu estarei do outro. Então, talvez aqui ela fez uma fala apaixonada, porque ela não gosta do Bolsonaro, e aí, claro, que toda essa narrativa de golpe faz sentido para ela, porque ela já declarou que se Bolsonaro estiver de um lado, ela estará do outro. Sobre a PEC das prerrogativas, nós ainda não temos o texto. Inclusive, o Lafayette, que vai ser o relator, o deputado Lafayette, vai apresentar o texto amanhã pela manhã. Mas é muito claro que hoje, né, a Tabata falou de bandidagem, de corrupção. Inclusive, vale lembrar aqui que ela apoiou o Lula na eleição, né? O presidente dela foi o Lula. Mas, voltando à questão das prerrogativas, nós temos hoje, talvez a deputada Tabata não saiba, parlamentares processados pelo que falaram da tribuna da Câmara. Marcel Van Hatten, uma fala na tribuna da Câmara. Outros parlamentares também, Eduardo Bolsonaro, enfim. E é isso que a gente quer. A gente não quer uma PEC para
para proteger deputado que pratica corrupção, mas sim para proteger o nosso mandato, os nossos mandatos, porque tem alguns, né? Porque hoje a deputada Tabata, como não gosta do Bolsonaro, está do lado do STF, está do lado da censura, está do lado da opressão. Mas amanhã pode ser ela também. E eu vou defender, inclusive, o mandato dela. Por quê? O nosso mandato, Júlia e todos que estão nos assistindo, né? Por que um deputado tem que ter alguma coisa a mais que o cidadão? Porque, por exemplo, eu fiz 111.588 votos lá em Santa Catarina. Então, estou representando. Não é possível que eu seja chantageada por um processo sobre algo que eu falei da tribuna da Câmara. Mas não pega provavelmente só isso, né? A grande discussão é que outros crimes... A gente não tem o texto ainda, né? A gente não tem o texto ainda, a senhora tem razão. Mas em caso de haver outros crimes, para além dos crimes de opinião, a senhora apoiaria? Nós vamos avaliar o texto amanhã. Eu estou aguardando. Hoje, inclusive, encontrei o Lafayette e quis conversar com ele, mas ele falou que o texto vai ser liberado amanhã pela manhã e a votação vai ser na sequência. Júlia, você me permite um minuto? Eu acho que é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo, que é uma grande tentativa de distração. E aí a chave para a gente entender, pessoal, é se perguntar, de maneira muito honesta, por que é que o Centrão está apoiando essas iniciativas dos bolsonaristas? Se fala muito dos vândalos, dos comuns que estavam ali na Praça dos Três Poderes. O próprio Eduardo Bolsonaro, está em mensagem publicada, disse que seria melhor não ter o perdão para quem vandalizou a Praça dos Três Poderes, para se manter o argumento e tentar safar a pele do Eduardo Bolsonaro. Então nunca foi sobre quem estava ali na Praça dos Três Poderes. É sobre proteger Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e por aí vai. E tem um outro ponto sobre essa PEC das prerrogativas. No discurso estamos defendendo liberdade de expressão. Mas na prática, minha gente, ninguém aqui é inocente. O STF está com uma série de julgamentos sobre o orçamento secreto. São parlamentares que estão sendo acusados de terem desviado dinheiro de hospital, de creche, de escola para o próprio bolso. Então, não dá para não encarar essa realidade. Tem que ser honesto. Tá aqui para defender corrupto ou não? Tá aqui para defender o povo ou não? Então, infelizmente, falam de uma coisa, mas na verdade o foco é em outra. E eu volto a perguntar, tem alguma chance de um projeto que gera mais impunidade ser bom para o povo brasileiro? Eu tenho certeza que não. Sensacional a fala da Tabata, pessoal. Amassou a Júlia Zanatta e esfregou na cara dela e dos bolsonaristas a verdade que eles ficam tentando esconder, desse fingimento que eles ainda insistem em dizer mesmo após Eduardo Bolsonaro ter confirmado que a anistia é só para livrar Jair Bolsonaro. Pouco importam os presos atuais da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Se a deputada tivesse preocupada com corrupção, a senhora não teria apoiado o Lula para presidente, né? Mas tudo bem. Sobre o Eduardo Bolsonaro, isso que a senhora falou não é verdade, Tabata, né? Tem uma conversa, inclusive, que ele fala que não aceitaria uma anistia light, que tem que ser a anistia ampla, geral e restrita. Não sei se... Tem gente que tem problema, tem gente que tem problema de interpretação, isso é normal, mas tá ali, é só ler. Ele não quer uma anistia light, ele quer algo que vai salvar todos, porque existem violações graves de direitos humanos. É que a anistia light, deputada, só para quem está nos acompanhando, a anistia light não teria o Bolsonaro. Teria, por exemplo, o que eles chamam das velhinhas que picharam, as pessoas que picharam e tal. Então, não teria Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro diz, essa anistia light aí, sem Bolsonaro, os Estados Unidos não vai nos apoiar. Mas veja bem, a anistia, ela pega até aqueles inquéritos que começaram lá em 2019 e não acabaram até hoje. Tem gente sendo investigada desde então, desde 2019. São 3 inquéritos, milícias digitais, atos antidemocráticos e fake news, certo? Então a gente quer uma anistia ampla, geral e restrita. Aliás, nem deveria se chamar anistia, porque essas pessoas não cometeram crimes. Elas estão sendo perseguidas. Eu li processos, eu li inquéritos, não tem individualização das condutas. Então é muito grave. São violações graves de direitos humanos e a gente não pode falar que a gente vive uma democracia enquanto isso não for resolvido. Hoje, qual é a imagem do Brasil? Nós temos um ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que é um violador de direitos humanos. Por exemplo, todo esse julgamento aí, eu nem reconheço esse julgamento da primeira turma. Não reconheço nada que vem de lá. Por quê? Porque quem está julgando é um violador de direitos humanos. E a gente tem que falar. Então, querer falar que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos... Conspirando, traindo a própria pátria. Tabata, você já foi aos Estados Unidos falar mal do Brasil? Nunca fiz E agora que o Lula que tem queimadas, tu não fala nada, entendeu? Então, assim, o Eduardo Bolsonaro não está conspirando contra o Brasil. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Se você me permite responder, a democracia brasileira. Bolsonaro está dizendo que prefere ver uma terra arrasada, que prefere prejudicar a própria pátria para safar a pele dele e do pai dele. Eu teria vergonha de atuar de uma forma tão enfática contra o meu país, contra o meu mandato, contra a minha nação. E eu não entendo como é que se defende liberdade quem não reconhece a tentativa de golpe que aconteceu. Se tivesse sentido êxito, se Bolsonaro tivesse conseguido o que queria, a gente não estaria conversando. Liberdade só existe sem apoio das Forças Armadas, Tabata. Você sabe que eu tenho uma sugestão. Discorda do governo, coloca candidato. Você gosta de ver as tiazinhas lá presas na cadeia
Vem comigo, eu te levo para conhecer a história real de cada uma. Esse Esquece Brasil é o da Bolsonaro. impunidade. E o Esquece o Bolsonaro. está servindo aos corruptos Você que apoia o sempre Brasil da levaram a melhor. impunidade, você apoiou Lula, você apoiou... Vamos voltar, a gente está clara a posição das duas, mas vamos tentar seguir aqui em frente, ainda com a pauta sobre o impacto no Congresso. Já que a gente falava de Eduardo Bolsonaro, a senhora, evidentemente, é contra a cassação, então, de Eduardo Bolsonaro. Com certeza. E vai se articular, atuar para Veja bem, impedir... porque entraram contra ele ali no Conselho de Ética, eu não olhei as peças, obviamente, né, e até vi uma entrevista do presidente do presidente ali do Conselho de Ética, que ele falou que não enxerga quebra de decoro daquilo que foi apresentado, mas que o Eduardo Bolsonaro eventualmente poderia perder o mandato pela questão das faltas, enfim, então eu não sei como é que está essa questão desse andamento dos processos ali no Conselho de Ética contra o Eduardo Bolsonaro. Mas é obviamente que agora todo o sistema está se armando contra Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque viram que ele, por exemplo, se ele fosse um presidenciável, né, que para mim ele poderia ser, ele teria muitas condições e viria para realmente colocar as nossas pautas, as pautas da direita conservadora, para frente. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nem ela acredita nisso, pessoal. O cara não tem a mínima capacidade de ser candidato à presidência da República. Ela vem com essa historinha, aí não dá, né? Aí é o cúmulo. E isso, claro, não agrada ao sistema. Mas, obviamente, que a gente sabe que tudo que está sendo feito, né? Por exemplo, a gente não fica feliz com o tarifaço, que o Trump impôs aqui no Brasil, mas isso é fruto da incompetência, ou talvez isso aconteça de maneira proposital, do Lula. Tabata, veja o que o Lula, você que é uma menina polida, fala bonito, né? Olha o que o Lula faz com o Trump. Diz que assim, vou mandar uma jabuticaba pro Trump. A primeira-dama Janja diz que, não vou falar o palavrão, mandou um fuck lá pro Elon Musk. Isso é maneira de lidar com a diplomacia? Quando que veio o tarifaço? Vamos lembrar aqui. Quando que veio o tarifaço? Na mesma semana da fala do Lula nos BRICS. Então, assim, a gente tem que falar a verdade. Eu sei que tu já declarou que se Bolsonaro estiver de um lado, tu vai estar do outro. Mas tenta analisar os fatos com calma. Posso? Pode e a gente falar. tentar Sim. distribuir o debate aqui. Eu vou ignorar todos os ataques pessoais, porque quem está nos ouvindo, acho que espera e merece uma sem postura vitimização, melhor né, dos Tabata? parlamentares. Quais foram os ataques pessoais? Posso concluir, Quais Júlia, foram os por ataques favor? pessoais? Deputada Não vou deixar que Júlia, você falar Posso que eu te concluir? ataquei, sendo que eu não te ataquei pessoalmente. Quais foram os ataques pessoais? Cite agora. Por exemplo, você disse que eu defendo a opressão, o que é uma mentira. Se eu puder concluir, acho que todo mundo vai ganhar muito com esse debate. Você pode Posso? concluir. Mas não sim, foi um pode ataque seguir. pessoal, é minha opinião. Se você está desse lado, você defende a Tudo opressão. bem, deputada. Vamos só ouvir a deputada Tabata, então. Vamos lá. Nível? Posso Menos, concluir, por Tabata, favor? menos. Calma, tá muito nervosa. Vamos voltar, olha só, gente. O tema é quente, sociedade dividida também, mas a gente consegue conversar em bons termos. Não tenho dúvidas disso. Vamos lá. Tarifaço, a sua opinião sobre tarifaço, depois a gente vai ouvir a senhora para caminhar aqui com a pauta. Primeira coisa, eu não preciso atacar ninguém pessoalmente para falar do que está acontecendo com o Brasil. Eu fiquei extremamente envergonhada pelo que a gente viu na Câmara 2 semanas atrás. Como cidadã mesmo, porque as pessoas já têm uma imagem tão ruim da política, com razão, e quando olharam para a Câmara e viram pessoas ali de forma ilegal, sentando em cima da mesa, ocupando a mesa, colocando esparadrapo no corpo todo, qual a imagem que isso passa? De um país que não é sério, de um Congresso que não é sério. E com essa baderna toda, com esse... Não importa o custo, vamos proteger a pele do Bolsonaro, porque tudo é sobre isso, a gente deixa de debater coisas muito importantes, como é a reformulação do imposto de renda, como é o Plano Nacional de Educação, para dar só alguns exemplos. E o que está acontecendo com o tarifaço é um grande exemplo disso. Minha gente, um político brasileiro está sendo investigado. Infelizmente, isso não é novidade, não acontece só na esquerda, não acontece só na direita. Talvez uma diferença que a gente tenha é que ali desde o mensalão, o STF de fato começou a ir para cima de políticos. É por isso que agora querem tirar do STF as investigações, porque viram que vão ser investigados, vão ser presos. E aí é sempre o discurso ideológico, mas no final do dia é sempre para proteger corrupto. É sobre isso que a gente está falando. E na questão do tarifaço, olha onde chegaram. Eduardo Bolsonaro abandonou o seu estado, São Paulo, abandonou o seu mandato e está desde fevereiro em outro país, conspirando contra o nosso país, fazendo com que reunião não aconteça, dizendo que prefere terra arrasada, que não se importa com o que vai acontecer com o Brasil. Isso não é postura de patriota, isso não é postura de um filho dessa terra. O que foi que ele conseguiu? Atrapalhou sim muito, fez com que produtores dos mais diferentes setores sofressem. E mesmo aqueles que foram deixados de lado agora por conta da articulação do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, seguem com medo. A custo de quê? É essa a pergunta que eu me faço. Vale a pena salvar a pele de um político, Bolsonaro, e prejudicar um país inteiro? Eu acho que não. Tá aí, pessoal. Esse foi o assunto principal do debate, esse confronto
onde a Júlia Zanata tentou defender Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro a qualquer custo e também defender as pautas da anistia e o fim do foro privilegiado. Porém, a Tabata foi muito bem, na minha opinião. Ela conseguiu responder bem e expor a verdade da impunidade que essas pautas representam e o porquê os bolsonaristas estão avançando tanto contra o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo está realmente batendo de frente com a corrupção e para esses políticos da extrema-direita, e isso não pode acontecer. Comente sua opinião aqui abaixo sobre o que você achou, não saia de deixar... Comente sua opinião aqui abaixo do que você achou, não saia do vídeo sem deixar o like, compartilhar. Logo mais a gente volta com mais notícias. Um abraço a todos e até mais.